Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Quero cumprimentar a Igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Me sinto muito feliz por estar aqui nesta noite, para estar ministrando a palavra de Deus. Palavra essa que ela é viva e eficaz, e ela penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Quem acredita aqui nesta noite, irmãos, no agir de Deus, levanta a sua mão assim e glorifica o nome do Senhor. Você acredita que Ele pode agir no nosso meio nesta noite? Se você crê, dá um glória a Deus bem forte para Ele nesta noite, que Ele vai agir. Ele vai operar no nosso meio nesta noite. É só a gente abrir a nossa boca e adorar. Quantos trouxeram Bíblia? Abra sua Bíblia, por gentileza. No livro do profeta Isaías. No livro que escreveu o profeta Isaías, a partir do número 43. Isaías, número 43. Nós iremos fazer uma leitura participativa. Os irmãos lêem um, eu vou ler o outro e assim sucessivamente. Quantos acharam, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e aquele que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te redimi, eu te chamei pelo teu nome e tu és meu. 2. Visto que tu fostes precioso aos meus olhos, tu tens sido honrado e eu tenho te amado. Portanto, darei homens por ti, povos, pela tua vida. 5. Eu direi ao norte, entrega, e ao sul não retenha. Trazei meus filhos de um lugar remoto e minhas filhas dos confins da terra. 7. Traga o povo cego que tem olhos e surdo que tem ouvidos. 9. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem eu escolhi, para que possais saber e acreditar em mim e entender que eu sou Ele. E antes de mim não houve nenhum Deus formado e nem haverá depois de mim. 11. Eu declarei, e eu salvei, e eu mostrei,
quando não havia nenhum Deus estranho entre vós. Portanto, vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, de que eu sou Deus. 13. Repetindo, se antes que houvesse dia, eu sou Ele, e não há ninguém que possa livrar das minhas mãos. Eu irei operar, e quem impedirá? Em outras traduções, vai dizer, agindo eu, quem impedirá? Meus irmãos, queria que os irmãos prestassem muito atenção para ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é importante para nossas vidas. O livro do profeta Isaías é um livro profético, é um livro que contém várias profecias. E o profeta Isaías, ele é conhecido como um dos primeiros profetas maiores do Antigo Testamento. Ele nasceu durante 760 a.C. e iniciou o seu ministério após a morte do rei Osias, onde ele tem uma visão da parte de Deus, que ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E no número 43, o profeta Isaías ele irá apresentar uma profecia de Deus em favor do povo de Israel, pois estavam cativos pelo Império Babilônico. Ele vai trazer várias revelações nestas profecias para com o povo de Israel. No verso 1, Deus ele vai revelar para o povo de Israel, como se Israel fosse algo exclusivamente dele. E Deus ele chama a atenção do povo de Israel. Não temas. No verso 2, Deus ele garante a proteção do povo de Israel, quando ele diz na sua palavra, quando passares pelas águas, eu serei contigo, e se pelos rios, ele não te submergirão, se passares pelo fogo, não te queimará, e nem chama arderá em ti. No verso 3, Deus ele se apresenta como Deus Santo. No verso 4, Deus ele expressa o seu amor para com o povo de Israel. No verso 5, Deus ele revela a produtividade de Israel. No verso 6, Deus ele fala sobre o crescimento de Israel. No verso 7, Deus ele diz para o povo de Israel que o motivo da sua criação é para a sua glória. No verso 8, Deus ele revela para o povo de Israel a sua autoridade sobre os enfermos. No verso 9, Deus ele revela para Israel a importância da união para testemunhar a verdade. No verso 10, Deus ele fala para Israel que ele é o mesmo e ele não muda. No verso 11, Deus ele se apresenta como Deus único e Salvador. No verso 12, Deus ele repreende a idolatria e se apresenta como o único Deus. No verso 13, Deus ele revela a sua existência além da fundação do dia. E ele diz que ninguém
é capaz de fugir das garras de suas mãos. Ele faz um questionamento para o povo de Israel, dizendo: agindo eu, quem impedirá? Esta expressão ela é usada, irmãos, em momentos de oração. Esta expressão, meus irmãos, ela é usada em momento de devocionais. Essa expressão ela é usada no momento em que nós procuramos um momento para ter comunhão com Deus. E nós sabemos que só de falar, agindo eu, quem impedirá? Nós já sabemos da resposta, que ninguém pode impedir o agir de Deus. E nós sabemos que Deus, ele tem diversas formas de agir na vida de uma pessoa. Deus, ele tem diversas maneiras de agir nas nossas vidas. E diante do agir de Deus, nós sabemos que existem 3 maneiras que chamam a atenção do agir de Deus na nossa vida. Primeiro, a oração. A oração, ela chama a atenção do agir de Deus. Por que que a oração, ela chama a atenção do agir de Deus? Em Atos capítulo 2, versículo 2, a Bíblia diz, irmãos, que todos estavam reunidos no mesmo lugar, em oração. E de repente veio do céu um som, como de um vento vermente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os concedia do que falasse. Eu entendo que a oração, irmãos, ele é o meio onde nós encontramos o avivamento. Na oração está o avivamento. Na oração está o poder de Deus. Na oração está a resposta de Deus. Quem ora tem avivamento espiritual. Quem ora tem resposta de Deus. Quem ora tem avivamento de Deus. Eu quero dizer para os irmãos, se nós formos crentes de oração, nós temos resposta de Deus. Se nós formos crentes de oração, nós temos o avivamento espiritual. Se nós formos crentes de oração, nós temos as bênçãos espirituais, porque nós buscamos as bênçãos espirituais é por meio da oração. Você pode perceber que quando você está triste, quando você está desanimado, e quando você dobra os seus joelhos para orar a Deus, e ao término da oração, da comunhão que você tem com Deus, você já se sente mais animado, você se sente mais alegre. Sabe por quê? Porque Deus, ele te avivou por meio da oração. Deus, ele age por meio dos cânticos. Por que Deus age por meio dos cânticos? A Bíblia diz em Atos capítulo 16, versículo 25 ao 26, a palavra do Senhor vai nos dizer que Paulo e Silas estavam fazendo uma viagem missionária, onde ele encontra uma mulher que está com espírito de adivinhação. E a Bíblia diz que Paulo e Silas expulsam aquele espírito daquela mulher no nome de Jesus. E aquela mulher, ela dava muito lucro para os seus senhores. E no que Paulo e Silas expulsaram aquele demônio daquela mulher, pelo nome de Jesus, aqueles homens se revoltaram contra Paulo e Silas e lançaram ele na prisão. E no que lançaram eles na prisão, eles ficaram ali, irmãos, louvando e adorando o nome do Senhor, cantando hinos a Deus e orando. Eu entendo aqui, irmãos, por meio desta passagem, segundo a narrativa bíblica, eu entendo que eles estavam na prisão, mas eles não perderam a sua conduta de cristão. Eles estavam na prisão,
mas eles não perderam o desejo de adorar. Eles estavam na prisão, mas eles não perderam em Deus a sua crença. Porque tem muitas das vezes que as pessoas, irmãos, pelo problema que eles passam, já perde a crença, já perde a comunhão com Deus. E Paulo e Silas foram jogados no cárcere. E Paulo e Silas, eles estão louvando, eles estão adorando a Deus. E enquanto eles estão louvando e adorando a Deus, a Bíblia diz que de repente, um terremoto, ele entra naquele cárcere e começa a quebrar o cárcere. E as portas são abertas. O cárcere que estava prendendo Paulo e Silas de pregar o evangelho foi quebrada. A porta que estava fechada, impedindo de Paulo e Silas de pregar o evangelho foram abertas. E o que eu entendo por meio desta palavra, irmãos, é que não existe porta fechada diante do louvor a Deus. Não existe cárcere que possa ficar intacto por meio do louvor e por meio da oração. Porque quem ora, irmãos, Deus age. Quem louva, irmão, Deus age. E nós estamos aqui para louvar a Deus. Nós estamos aqui para cultuar a Deus. Nós não estamos aqui, irmãos, não é para adorar o homem. Nós não estamos aqui, irmãos, não é para olhar para o irmão, para ver se o irmão está bonito. Não. Nós estamos aqui para exaltar o nome do Senhor. Para exaltar o nome do Senhor na sua beleza, da sua santidade. Porque somente Ele é digno de adoração. Deus, Ele age também por meio dos seus profetas. Por que Deus age por meio dos seus profetas? A Bíblia diz que Ezequiel, no capítulo de número 47, no capítulo de número 47, ou 37, se eu não me engano, a partir do verso 7, a Bíblia diz que o profeta Ezequiel, ele é levado pelo Senhor, no espírito, a um vale que está cheio de ossos. E no que Deus, ele leva o profeta Ezequiel em espírito, no meio do vale, Deus, ele dá uma ordem para o profeta Ezequiel. Ele diz, profetiza no meio do vale. E a Bíblia diz que ele começa a andar sobre a superfície do vale, e é muitos ossos, e é muitos cadáveres na superfície do vale. E Deus diz, profetiza Ezequiel no meio do vale. E a Bíblia diz que quando o profeta Ezequiel, ele começa a profetizar, ele diz que de repente, ele ouve um ruído. Este ruído, irmão, é de avivamento. Este ruído, irmão, é de vida. No momento em que ele profetizou, Deus, ele começou a agir. Deus, ele começou a operar no meio do vale. E o que eu entendo, irmãos, nesta palavra, é que Deus, ele age quando o profeta, ele é obediente a ele. Deus, ele age quando o profeta, ele é obediente. Se o profeta Ezequiel não tivesse ouvido a ordem do Senhor, certamente Deus não iria agir. Mas como ele foi obediente, Deus, ele agiu no meio do vale. E nós sabemos que Deus, ele não age no nosso tempo. Deus, ele não age na nossa hora. Deus, ele não age no momento que a gente quer, não. Deus, ele age no de repente. Deus, ele age no de repente. É no de repente que ele age na oração. É no de repente que ele age no louvor. É no de repente que ele age nos dons proféticos. Se você tem alguma causa na sua vida que você pensa que não tem mais jeito, profetiza, que ele vai agir no de repente. Se você tem um problema no meio da tua família,
eu tenho um conselho para você: ore ao Senhor, que Ele vai agindo de repente. Se você tem ficado triste, irmãos, com alguma coisa, abalado com alguma coisa, canta a Deus, que Ele vai agindo de repente. É no de repente que Ele vai agir nas nossas vidas. É no de repente que Ele vai operar na nossa vida. É no de repente que Ele vai nos dar milagres. É no de repente que Ele vai operar no nosso meio nesta noite. Quantos acreditam assim? Glorifica a Deus nesta noite. Ele diz: aonde tem um ou dois ou três reunidos no meu nome, eu estou no meio deles, no meio deles. Ele está aqui nesta noite, igreja. Não temas, porque Ele é conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E Jó, ele diz, em Jó 42, 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos serão frustrados. Eu quero dizer algo para você: nenhum dos teus planos serão frustrados. Nenhum dos teus planos, nenhum dos planos de Deus na sua vida não será frustrado. Deus, Ele tem planos na vida de cada um de nós. Deus, Ele tem projetos na vida de cada um de nós. Mas às vezes, porque nós não buscamos a Ele de verdade como Ele quer, Ele não tem agido nas nossas vidas. Aqui no nosso meio tem profetas. Aqui no nosso meio, irmãos, tem pregadores. Aqui no nosso meio, irmãos, tem missionárias. Mas Deus, irmãos, Ele vai agir. Deus, Ele está projetando. Deus, Ele está moldando. Deus, Ele está esperando o profeta abrir a boca. Deus, Ele está esperando o missionário abrir a boca para adorar, abrir a boca para buscar. Porque Deus, Ele só age na vida de alguém se esse alguém dá lugar a Ele. Deus só opera na vida de alguém se esse alguém der lugar a Ele. Porque Deus, Ele não vai operar em nós se nós estivermos de boca fechada. Deus, Ele não vai operar em nós se nós ficarmos olhando para um lado, para o outro, sem reconhecer que Ele é Deus da nossa vida. Deus, Ele requer de nós adoração. Deus, Ele requer de nós, irmãos, oração, intimidade. Crente que não tem intimidade com Deus, irmãos, ele não ora. Crente que não tem intimidade com Deus, ele não louva. Crente que não tem intimidade com Deus, não tem vitórias para contar. Porque só há vitórias quando nós temos intimidade com Deus. E nós sabemos, irmãos, que mediante o que Deus age na nossa vida, Deus, Ele não depende de nós para Ele agir. Que nem o profeta Ezequiel. Deus, Ele não dependia do profeta Ezequiel para agir. Porque, irmãos, Ele age segundo aos seus méritos. Deus, Ele age não para o mérito do homem, mas Deus, Ele age para os seus méritos. Deus, Ele não age para a vontade do homem. Deus, Ele não age para a glória do homem. Deus, Ele age pela sua vontade. Deus, Ele age para a sua glória. Quando o homem, ele é usado por Deus, a glória não é dele, a vontade não é dele, os méritos não é dele, a vontade é de Deus, a glória é de Deus, os méritos é para Deus.
Nós nunca podemos gloriar o homem. Nós nunca podemos admirar o homem, porque tem muitas pessoas que têm o homem como um ídolo. Tem muitas pessoas, por ver alguém famoso pregar, por ver um anúncio de ver alguém pregar em um evento, de rapaz, eu vou só porque ele vai pregar. Tem pessoas que é assim, irmãos. Eu só vou porque fulana vai cantar. Do jeito que Deus ele age na vida do cantor, que é famoso, Deus ele age na nossa vida. Da mesma maneira que Deus ele age na vida de um pregador, de um cantor, de um profeta de Deus, Deus ele age nas nossas vidas. Não dê glória ao homem, porque o homem não é digno de glória. O homem não é digno de vantagens. O homem não é digno de mérito. O único que é digno de mérito, o único que é digno de vantagens, o único que é digno de glória é o nosso Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e o Criador da terra. Só Ele é digno de adoração. Só Ele é digno de louvor. Nenhum outro é digno de louvor a Ele. Porque Ele diz, eu procuro os verdadeiros adoradores, que me adorem em espírito e em verdade. Crente que adora em espírito e em verdade. O que eu entendo é que Deus ele não está atrás de adoração. Muito pelo contrário, Deus ele está à procura de adoradores. É adoradores que Ele quer. Não importa se a voz é fina, se a voz é grossa, ou se a voz é bonita, ou se a voz é feia. Deus ele está à procura de adoradores. Cadê os adoradores nesta noite? Glorifica o nome do Senhor nesta noite. Ele está aqui nesta noite e Ele quer agir no nosso meio. Aleluia. Deus ele quer agir. E Deus, irmãos, Ele age, como diz, ninguém pode impedir o seu agir. Como Jó lhe disse, que nenhum dos seus planos serão frustrados. Ele reconheceu o poder, a autoridade de Deus sobre ele. Ele sabia que os planos de Deus na vida dele jamais seriam frustrados. Jamais seria descartados. Porque Deus tinha projeto na vida de Jó. Deus tinha planos na vida de Jó. E como Deus tem plano na vida de alguém e tem projeto na vida de alguém, ninguém pode impedir. Nós sabemos que nenhuma autoridade tem poder de impedir o agir de Deus. Por quê? Porque Ele tem toda a autoridade. Ele é sobre o juiz, Ele é sobre o delegado, Ele é sobre o rei, Ele é sobre todas as autoridades da terra. Então, como essas autoridades terrenas se submetem às autoridades de Deus. E nós sabemos que também nenhum poder maligno é capaz de impedir o agir de Deus. Porque, irmãos, até o maligno, ele se submete a Deus. Até o inimigo, ele tem medo de Deus, quando Deus ele age. Porque a Bíblia vai nos dizer, irmãos, justamente no versículo a qual nós acabamos de ler, a história de Paulo e Silas. Os homens lançaram ele dentro do cárcere. Ali era um plano do diabo. Ali era um plano que o diabo queria para tentar
parar a obra da evangelização. Aí o que Deus fez? Deus ele agiu por meio de um grande terremoto. Às vezes o diabo ele pensa que ele vai colocar uma barreira para atrapalhar a obra de Deus, mas quando o homem de Deus, uma mulher de Deus se coloca na presença do Senhor e ora pelaquilo, Deus ele age, Deus ele opera. Por isso que a palavra de Deus diz que foi por isso que o Filho do Homem se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O diabo não tem poder sobre nós, o diabo não tem autoridade sobre nós, o diabo não tem poder para fechar a tua boca, o diabo não tem poder, irmãos, para calar a tua voz, o diabo não tem poder, irmãos, para amaldiçoar você. É como diz, pode lançar, irmãos, uma galinha preta no teu quintal, pode botar o teu nome na boca do sapo, mas se Deus é na tua vida, nenhuma maldição sucederá sobre a sua vida, porque Ele é Deus. Ele diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, louvando o nome do Senhor nesta noite. Vamos adorar o nome do Senhor nesta noite, aleluia. Vamos glorificar o nome do Senhor nesta noite. Prepara um louvor aí, minha filha. Louva o nome do Senhor nesta noite. O Senhor está aqui nesta noite, irmãos. Ele vai agir no nosso meio nesta noite, eu não tenho dúvida. Se nós adorarmos a Ele nesta noite, eu creio que Ele vai agir, eu creio que Ele vai operar, eu creio que Ele vai fazer grandes coisas no nosso meio nesta noite. Eu creio que nada irá, irmãos, nos atrapalhar de sentir a presença de Deus. Eu creio que nada, irmãos, vai impedir nesta noite de Deus operar milagres. Eu creio, irmãos, que nesta noite nada vai atrapalhar, nada vai impedir de Deus avivar a igreja nesta noite, porque Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele está sobre todas as coisas, Ele age por todos e é sobre todos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se tiver alguém no nosso meio nesta noite que está com alguma enfermidade, que crê no agir de Deus, vem até aqui à frente, que Deus Ele vai curar, que Deus Ele vai curar nesta noite, vidas nesta noite. Você, irmãos, que sente no seu coração de receber de Deus um avivamento espiritual, Deus Ele vai te avivar nesta noite. Se você crê no agir de Deus, saia do seu lugar neste exato momento, venha todo mundo para cá para frente, porque Deus Ele vai agir, Deus Ele vai operar. É só você abrir o seu coração para Ele, é só você abrir a sua alma para Ele agir, 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 porque eu creio no poder de Deus nas nossas vidas. Quantos creem nesta noite? Se há mulher de oração, se há pessoas de oração neste lugar, coloque neste exato momento aquela causa que você tem, que parece que você pensa que não tem mais jeito, mas para Deus tem jeito, para o Senhor tem jeito, porque Ele diz, aquilo que é impossível para o homem, para Deus tudo é possível. Ele pode. Sinta a presença de Deus na tua vida e sinta o mover de Deus na tua vida agora. Olha Deus agindo, olha Deus agindo, olha Deus operando nesta noite. Abre o teu coração para Ele nesta noite. Saia desta terra e se conecta com o céu nesta noite. Olha Ele operando, olha Ele agindo nesta noite. Como um deserto isso vai passar. Deus vai avivando a tua igreja nesta noite. Aviva o teu povo nesta noite. Aviva o teu anjo vai me alimentar. E adorar é o que sustenta-me de pé.
Eu já posso sentir a presença de Deus aqui neste lugar. Eu já posso ver Deus operando. Eu já posso ver Deus operando. Eu já posso ver Deus agindo. Deus está agindo. É mais que estratégia. E posso não ver que estão sentindo a presença de Deus. Tem pessoas aqui, irmãos, que têm pensado em desistir. Tem pessoas, irmãos, aqui que têm pensado em parar. Tem pessoas aqui, irmãos, que têm tentado de se desanimar. Os seus sonhos já foram frustrados. Os seus sonhos talvez foi até interrompidos. Mas pelo poder do nome de Jesus eu repreendo agora toda a muralha espiritual. Mas pelo poder do nome de Jesus eu repreendo agora toda a barreira espiritual. Aleluia, Jesus. Mas pelo poder do nome de Jesus eu quero dizer para você: há esperança para a árvore cortada. Há esperança naquilo que você tem pensado, naquilo que você tem colocado diante de Deus. Deus ainda ouve as suas orações. Deus ainda ouve o teu clamor. Você é amada por Deus. Você é escolhida por Deus. Você sabia que Deus ele nunca se esqueceu de você? Naquele momento que você estava no seu quarto orando, naquele momento que você estava clamando a Deus, oh Deus, oh Deus, me ajuda. Eu quero te dizer, irmãos, que Deus está cuidando. Ele está cuidando. Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio, aonde que você está cuidando. Ele está cuidando. A mensagem lembrar de todos os livramentos que você já passou. Deus, Ele está nem era pra você estar aqui, mas Deus